Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. O Ronda está começando para a cidade de Soretama, que ainda está sem água. O abastecimento lá é com carros-pipa. Começando também para trazer informações de Colatina, onde o Ministério Público interrompeu mais uma vez o fornecimento de água para as residências. Nós falamos aqui a respeito disso, não é? Começando para toda a cidade de Linhares, que convive com o medo da lama que avança. Eu quero imagens do Rio Doce para começar o nosso programa de hoje. Eu quero imagens do Rio Doce para mostrar exatamente que as preocupações não terminaram, não é? Eu já tenho essas imagens do Rio Doce, se tiver pode colocar aí. Porque, gente, a lama continua avançando. Preocupações da municipalidade de Linhares é que essa lama aí, ó, ela está aumentando o volume. Tá vendo esse tupete aí, essa careca do rio? Ela vai desaparecendo com o passar dos dias. Sabe por quê? Porque o volume de água com lama é cada vez maior. Ontem eu conversei com o secretário de Meio Ambiente aqui da cidade, que falou a respeito da água para irrigação. E voltou a dizer que está proibido, hein, gente? Está proibido irrigar com águas do Rio Doce. Mas o problema maior está relacionado àquele manifesto. Lembra da sexta-feira passada, onde o MST se manifestou nessa rodovia que dá acesso à Colatina, que liga Linhares à Colatina, exatamente porque havia o risco dessa lama toda ultrapassar as barreiras e atingir as lagoas da região, um risco que agora é muito mais iminente. O nível do Rio Doce está subindo ainda mais. E eu começo esse programa dizendo que ele já está a muito mais de 1 metro. Muito mais de 1 metro. São imagens aéreas, você viu lá, né? Imagens aéreas nossas do Rio Doce que nós conseguimos nessa extensão do Rio Doce, onde alguns bolsões de areia ainda aparecem. Mas eu percorri, gente, cerca de 38 quilômetros dessa estrada que dá acesso à Colatina e vi que muitos bolsões já desapareceram. Exatamente por isso que produtores e integrantes lá do MST ocuparam a pista e foram dispersados pela Polícia Militar, até com uma certa violênciazinha, não é? Pelo menos essa é a minha visão daqui. E, aliás, eu estou aguardando ainda a nota da Polícia Militar até hoje, exatamente para falar sobre aquela ação. Será que não teve excesso? A Polícia Militar ainda não nos mandou essa nota. Nós continuamos aguardando a nota da Polícia Militar. Agora, é uma preocupação iminente, o Rio Doce continua subindo, o nível do Rio Doce está cada vez maior. É que está ainda chovendo em alguns locais de Minas Gerais e essa água toda desce para a nossa região e vai desembocar na foz do Rio Doce em tempo. A análise da Samarco afirma que agora, de acordo com os ventos, a lama no mar já está tocando para sudoeste e sul do estado do Espírito Santo, ou seja, ela continua avançando. É assim que começamos o nosso programa, não é? No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E o nosso programa volta a ter no comando da edição Jardel Dalben, depois da dengue, né? Seja bem-vindo. Aliás, por falar em dengue, Amanda Pinheiro, minha eterna repórter, eu vou falar sobre dengue aí no seu bairro, na sua região, viu, Amanda? Porque o negócio realmente está feio. Eu estive hoje de manhã no bairro Shell, exatamente para falar a respeito disso. Ouvi o Centro de Controle de Zoonoses que chamou a atenção mais uma vez dos moradores lá. Agora, moradores cobram mais do poder público. São 35 casos de dengue no bairro Shell. Mas os números gerais de Linhares aumentaram. Eu tenho as informações. Põe no ar. A primeira palavra de ordem quando o assunto é lutar contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, é limpar lotes, não deixar recipientes que possam acumular água, entre outras recomendações. Instruções que devem ser seguidas por todos em Linhares. Porém, mesmo com os riscos, ainda é possível encontrar terrenos abandonados iguais a este aqui. Moradores do bairro Shell revelam preocupações com o local. O bairro tem sido alvo de campanhas para evitar que a dengue não avance ainda mais. Só neste ano, vários casos foram registrados.
Até a última semana informada, nós tivemos 35 casos confirmados no bairro Shell. Isso de janeiro, né, até a última semana. Esse morador estava em tratamento com sintomas da doença. Para ele, é necessário focar no combate e cobrou mais do poder público. Tive o laudo constatado pelo médico no hospital, só que o poder público até hoje não passou, os agentes de endemias não passaram na rua, não fizeram a vistoria no quintal, assim, na quadra, na empresa, que eu até mesmo fiz questão de denunciar por abandono mesmo, só que até hoje nada, nenhuma providência tomada. E eles que cobram tanto da gente para fazer limpeza constantemente dos quintais, não deixar água parada, e o papel deles, fundamental, não está sendo feito. As preocupações de moradores aqui do bairro Shell com esta grande área têm embasamento, inclusive policial. De acordo com informações da Delegacia da Mulher, um caso de estupro aconteceu aqui há alguns dias. Está sendo investigado com o suposto autor preso. O que os moradores querem, na verdade, é que a prefeitura faça a limpeza deste local, que acumula muito lixo. De acordo com dados da 16ª Delegacia Regional, este homem que aparece nas nossas imagens escolheu este local, que pertence à empresa Premax Engenharia, para atacar uma suposta vítima de estupro. O acusado está preso. No domingo que passou, sequestradores trouxeram para o mesmo local uma vítima de sequestro, onde o carro foi deixado e destruído. Com tudo isso, o coordenador desta verdadeira ofensiva contra a dengue registrou que pneus e outros recipientes são encontrados por toda a cidade. Existe uma lei que está em tramitação, falta aprovação ainda, que vai disciplinar principalmente em relação a locais de reciclagem, locais onde se armazenam sucata, pneus. Agora, em relação a lotes, terrenos baldios, onde há o lançamento desses materiais, quando nós detectamos, é acionado a Secretaria de Obras, há um setor que fiscaliza e que pode também notificar, né, o proprietário para a limpeza do imóvel. Em nota, a prefeitura disse que tem feito a limpeza do galpão abandonado em relação a pneus. Ela registrou que, de vez em quando, eles são deixados no galpão por desconhecidos. Porém, que a responsabilidade da limpeza geral é da Premax, que enfrenta uma batalha na justiça. Enquanto isso, os números de casos no município inteiro têm aumentado. Em torno de 2.700 casos notificados, isso são casos suspeitos da doença, e confirmados 506 casos. Só neste ano? De janeiro até agora início de novembro. Como se não bastasse a dengue, o coordenador lembrou outras doenças que o mosquito é capaz de espalhar rapidamente, lembrando o Zika vírus, que provoca a microcefalia. Nós tivemos duas situações a partir de 2014 para cá, que foi a introdução da febre chikungunya no Brasil e também agora, mais recentemente, o Zika vírus. Nós precisamos lembrar que o Aedes aegypti ele é transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Nós temos que trabalhar em função de controlar o mosquito para que a gente tenha uma situação em relação a essas doenças minimizada. Nós não conseguimos falar com os donos da Premax sobre o terreno abandonado, onde seria construído um condomínio com vários apartamentos. E o detalhe é que continua abandonado. Agora, gente, essa história do Zika vírus que provoca microcefalia, onde a imprensa do Brasil inteiro foca esse tipo de problema, é importante lembrar que o mesmo mosquito transmissor da dengue, que está no Nordeste fazendo essa bagunça toda, é o mosquito transmissor da mesma doença aqui na cidade de Linhares. Viu lá? 2.000 casos de dengue já foram registrados só nesse ano, hein? São números deste ano. E o bairro Shell com 35. Morador do bairro Shell está me acompanhando aí, tem que limpar aí o lote e tal, né? E cobrar das autoridades, né, uma solução para esse galpão aí, que até agora está abandonado e continua abandonado. Pertence a alguém, que esse alguém resolva o problema, né não? Ó, daqui a pouco de volta eu vou mostrar um carro que foi levado para o mesmo galpão. Naquele caso de sequestradores, sequestraram um empresário, deram uma voltinha com ele,
agrediram, fizeram com que ele fizesse um saque bancário e o carro dele foi incendiado no galpão da Premax. Daqui a pouco eu vou contar essa história. No Ronda. Vamos lá de volta. Eu quero trazer agora o caso do sequestro que aconteceu na cidade de Linhares. E como eu disse, há muito tempo eu não falava a respeito de sequestro em Linhares, principalmente dessa forma que eu vou mostrar agora. Sequestradores encontraram, pode colocar a imagem lá que nós recebemos, circulam nas redes sociais essas imagens aí, ó, feitas obviamente por cinegrafistas amadores. Eu quero agradecer a todos que nos mandaram esses vídeos aí flagrantes. Vou explicar esse vídeo. Mas sequestradores pegaram o dono desse carro que está queimando aí, em um posto de gasolina. Ele foi comprar um sorvete, estava com a filha e coisa e tal, e de repente anunciaram o sequestro dele. No mesmo carro em que ele estava, um homem assumiu o controle do volante, exatamente, teve um outro que estava de moto, não é? Atrás do carro. E aí fizeram com que ele sacasse uma quantia em um caixa eletrônico, pegaram o carro dele e jogaram exatamente no galpão da Premax, que eu já falei agora há pouco. O que você está vendo aí, queimando, e o corpo de bombeiros apagando as chamas, é o momento exato quando esse carro é jogado dentro de um buraco nessa construção. Tivemos lá hoje de manhã. E aí, ó, o corpo de bombeiros apagando as chamas, debelando essas chamas que chamaram a atenção de moradores ali do bairro Shell. Se não bastasse a dengue, né, moradores do bairro Shell. E aí teve mais essa, ó. É um local que está sendo o preferido de quem quer praticar crime. Só posso entender dessa forma. Teve caso de estupro aí. A polícia está investigando, inclusive, com uma pessoa presa. Agora os sequestradores escolheram este local exatamente para destruir. Olha as chamas lá. Olha as chamas aí, ó. Destruir o carro. É uma Captivia, não é? Carrão, bonito. Olha o que sobrou dele. Né? Eles incendiaram o carro. E aí é claro que esse empresário não vai falar, não vai mostrar a cara dele, sem dúvida alguma, mas cobra das autoridades policiais. Seguramente alguém tem que fazer alguma coisa. E as investigações, hoje de manhã, nós procuramos saber, seguem. A polícia mantém um certo sigilo aí para encontrar os dois homens de moto que fizeram essa barbárie. É claro que o empresário foi agredido levemente e está bem agora. Fica o trauma, né? Seguramente o trauma muito grande. Vamos voltar a falar de água então? Em Colatina, o Ministério Público travou mais uma vez o abastecimento de água para toda a região. Ontem teve protesto, mas a Samarco falou com a nossa reportagem sobre o que está sendo feito lá nesta cidade que vive um verdadeiro caos. A reportagem é de Altemar Collin. Põe no ar. Já se passaram mais de 20 dias depois do rompimento das barragens da Samarco em Mariana, Minas Gerais. De lá para cá, o que se viu foi uma devastação ambiental no leito do Rio Doce e grandes impactos ambientais nos municípios banhados pelo manancial. Grandes cidades como Governador Valadares em Minas e Colatina no Espírito Santo sofreram sem abastecimento de água por praticamente uma semana. Apesar do restabelecimento da captação, a população de várias cidades banhadas pelo Doce sofre consequências sociais e econômicas. Em entrevista à nossa reportagem, o gerente-geral de manutenção da Samarco, que está com uma equipe monitorando os acontecimentos em Colatina e Baixo Guandu, falou das ações que a mineradora responsável pela tragédia vem colocando em prática na região. Ações. Bem, a Samarco tem se empenhado, em princípio, a normalizar o abastecimento de água à população. Nós temos trabalhado em conjunto com a Sanear, na disponibilização de equipamentos e produtos de alta tecnologia para fornecer água da melhor qualidade para a população. Além disso, nós temos também um sistema de distribuição de água, estamos trabalhando em conjunto com a Defesa Civil, na distribuição de água mineral para a população. Temos 16 pontos de distribuição, e isso é feito 2 vezes por dia. Além disso, nós temos também a perfuração de poços artesianos, já perfuramos 6 poços, 5 deles estão produzindo, que fornecerão água de boa qualidade para o sistema de tratamento. Água mineral. Bem, a gente não tem um prazo determinado para interromper o fornecimento de água mineral. Assim que o abastecimento de água via Sanear estiver sendo estabelecido, para toda a população de Colatina, nós temos um compromisso com a Defesa Civil de continuar avaliando a situação do município, e aí sim nós discutiremos
um prazo para a eliminação dessa distribuição. Mas, a princípio, a gente tem água reservada já no município, no centro de distribuição, capaz de fornecer 10 dias ininterruptos de água mineral para a população. Mas esse monitoramento então vai continuar? Vai continuar perfeitamente sendo feito através de 3 laboratórios certificados pelo Inmetro e que garantem que a qualidade da água está de acordo com as portarias ministeriais que regem a potabilidade de água. Quem depende economicamente do Rio Doce, o que vai acontecer? Bem, a Samarco ela conta com uma série de consultorias que foram contratadas para entenderem e estudarem os impactos ambientais que o rompimento das barragens causaram ao Rio Doce. E uma dessas ações é direcionada aos pescadores. A gente já tem empresas especializadas fazendo o cadastramento e o mapeamento de todos os pescadores da região, trabalhando também em conjunto com as autoridades para identificar e dar tratamento o mais rápido possível para essa população. A presidente Dilma Rousseff, que esteve em Colatina também, ontem admitiu que essa já é a maior tragédia ambiental da história do país. A importância desse Rio Doce é mundial. Sabe o que está acontecendo agora na cidade? Tem um jornalista da BBC de Londres circulando aqui pela nossa cidade. Ele quer saber mais detalhes acerca disso aí, não é? Deve ir à regência também, vai dar uma passadinha lá na prefeitura, não é? Para pegar alguns dados, porque tem que passar na Secretaria de Meio Ambiente. Né? Mas o contexto já é mundial dessa tragédia de água que também se abate aqui na nossa região, já que o Rio Doce é o nosso Rio Doce, né não? Daqui a pouco de volta eu tenho outras informações sobre esse assunto. Já, já. Então vamos trazer outras informações da crise hídrica. Devolve lá as imagens do Rio Doce que nós já usamos no começo do nosso programa. Falei que tem jornalistas do mundo inteiro circulando aqui pela nossa cidade e hoje tem um jornalista da BBC de Londres. Ele passa por aqui para cobrir tudo isso aí. Mas me chega agora uma informação muito importante para ao longo do dia e também da semana. A Prefeitura Municipal está mais uma vez em regência para acompanhar essa história da lama se espalhar. E o vento, como muda de posição, seguramente ele vai mudar, não é? Vai mudar a sua rota. Está tocando agora a sudoeste e sul. A preocupação era lá com São Mateus, dessa lama chegar em alguns rios de São Mateus. Mas a preocupação agora mudou, né? O vento mudou. Claro, ele muda. E aí ele já percorreu, de acordo com a própria Samarco, é o que está no último boletim dela atualizado, 73 quilômetros. 73 quilômetros quadrados. Essa lama já percorreu mar adentro. E está chegando mais, não é? Porque chove. Está chovendo lá em Minas Gerais e a lama continua descendo. Agora, sabe qual é o grande problema disso aí também? Muitos animais mortos, a natureza vai morrendo. Nós temos imagens daquilo que está em risco ao longo do Rio Doce. A reportagem é de Cláudio Alves. Põe no ar. A espécie, muito comum em quase todo o litoral brasileiro, pode estar seriamente ameaçada na foz do Rio Doce, em Linhares. A lama com rejeitos de minério entrou pelos canais desse estuário por onde os guaiamuns passam para se reproduzir. Já ameaçada de extinção, a espécie novamente está em risco. Para esta moradora da comunidade, a situação é preocupante. Muito medo, porque igual tem meus filhos, né, a gente não sabe se eles vão chegar a conhecer. Bem antes, quando nós começamos aqui, era uma forma de coletar esses goiamuns e uma forma de sobrevivência também, né? Só que a partir do momento que teve aí essa lama, a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer com esses goiamuns, né? Vocês observam que tem muitos goiamuns pequenos. Foi até feita uma parada pelos órgãos aí, né, de fazer uma parada para que deixasse procriar mais. E agora, justamente nesse período, agora vê essa lama e ninguém sabe que se vai afetar diretamente a cadeia deles, eu não sei. A captura cada vez mais precoce desse tipo de caranguejo fez reduzir drasticamente a quantidade de guaiamuns na foz do Rio Doce. O Ibama chegou a baixar uma portaria proibindo a ação de catadores. Mas agora, o inimigo pode ser outro.
Essa trilha foi feita pelo Projeto Tamar aqui em Regência e possibilita ao visitante um contato bem de perto com os caranguejos da espécie guaiamum, uma espécie ameaçada de extinção. A gente nota, né, água barrenta em toda a região aqui, mostrando que, na verdade, a barreira de contenção colocada pela empresa Samarco não surtiu qualquer efeito. A preocupação dos biólogos agora é com relação à procriação futura desses animais. É uma espécie muito sensível, né? E a gente não sabe exatamente que efeitos toda essa lama, essa pluma tóxica pode vir a causar na espécie, né? Ele é uma espécie ameaçada e é um lugar que a gente ainda tem dessa espécie e precisa preservar. Ainda não se sabe ao certo que tipo de impacto os guaiamuns podem sofrer ficando expostos à água misturada aos rejeitos de minério. A principal preocupação dos especialistas é que o ecossistema local fique bastante alterado e leve a uma forte queda na reprodução desses animais. Mas o que nós entendemos da própria Samarco é que essa barreira aí, essa lama ela não iria conter de forma alguma, até porque a lama mais densa ainda, segundo consta, não chegou na nossa região. E se viesse óleo também, né, misturado essa lama toda, aí sim essa barreira poderia conter. Mas ela não conteve exatamente por isso. Mas a lama continua descendo para a nossa região. Ô, gente, ao longo da semana nós vamos falar mais a respeito desse assunto. É um assunto de catástrofe, mas importante que você saiba, hein? Porque o município de Linhares constrói barragens. Imagine a importância das barragens para a nossa região. Amanhã de volta, um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.